Olá pessoal, eu sou o professor Carlos. Este é meu quinto vídeo da série Guia Básico de Citações. Nesse vídeo, que é como fazer citações, exemplo prático feito passo a passo, eu vou fazer os três tipos de citações na prática: citação direta curta, citação direta longa e a citação indireta. Além disso, eu vou ensinar como é que se faz um parágrafo introdutório para citações diretas e como é que faz um texto, parágrafo de ligação entre uma citação e outra, porque isso é o que ajuda você a compor um texto acadêmico. Eu recomendo que vocês assistam aos quatro vídeos anteriores, porque é uma sequência lógica. Você assistindo um vídeo, isso te ajuda a entender o próximo, né? Bem, se era isso que estava faltando para vocês deslancharem nos seus trabalhos acadêmicos, então prepara que agora nós vamos aprender, de verdade. Gente, no final desta aula, você vai ser capaz de fazer qualquer tipo de citação a partir de um texto científico e vai também aprender a elaborar textos para introduzir e ligar diferentes citações. Então, nesse ponto da narrativa, você poderia pensar assim: nossa, mas é tão simples assim? Eu já vou sair desse vídeo fazendo citações à torta e à direito? Bem, eu diria que mais à torto do que à direito, porque fazer citações é algo relativamente simples quando se conhece as regras. Mas para elaborar textos introdutórios para citações e textos que liguem duas citações diferentes com coesão, com coerência e com consistência, isso sim exige muita leitura. E se alguém me perguntar o quanto de leitura que isso exige, então eu vou precisar contar a história do segredo do sucesso profissional. Teve um jornalista, do qual não me recordo o nome agora, que escreveu um livro baseado em um estudo do professor George Bartzox, acho que é esse o nome, da Universidade da Califórnia, em que ele pesquisou várias profissões que tinham pessoas que eram reconhecidas pela sua extraordinária capacidade e facilidade de fazer aquilo que faziam com extrema perfeição. Eles eram os tops da profissão. E o objetivo desse estudo era identificar qual era o segredo de sucesso dessas pessoas. E ele descobriu que esse segredo podia ser chamado de segredo das 10.000 horas. Isso significa que todas as pessoas que são extraordinárias naquilo que fazem foi porque dedicaram pelo menos 10.000 horas da sua vida praticando para fazer aquilo. Seja essa pessoa um atleta de elite, um músico, ou um instrumentista, um artista, um cientista, etc. Você já deve conhecer o caso do Oscar, aquele grande jogador de basquete brasileiro. Esse cara treinou muito mais de 10.000 horas para fazer o que fazia. Aquelas cestas de 3 pontos que ele fazia era algo inimaginável, mas não veio com dom, aquilo veio com treino. Então eu acho que você já entendeu o conceito. Para escrever e escrever bem, temos que ler muito, interpretar muitos textos e praticar a escrita quase todos os dias. Isso tem que virar um hábito. Mesmo aqueles que já possuem um dom natural têm que treinar. Mozart, ele tocou uma peça no piano para o rei da Bavária de olhos vendados aos 6 anos de idade. Mas o que pouca gente sabe é que antes dele fazer isso, ele treinou por cerca de 4.000 horas. Então eu acho que o recado está dado. Ler, interpretar e escrever bastante. Não existe fórmula mágica. Bem, gente, vamos continuar o vídeo. Tive que dar uma paradinha aqui para tirar o casaco, porque quando eu comecei o vídeo estava bem frio aqui. Mas como eu vim aqui para o quarto, fechei a porta, né, para não ter barulho externo, para gravar o vídeo, acabou esquentando. Para a gente fazer citações, nós temos que ter um artigo científico confiável.
Foi isso que eu falei no vídeo anterior. Então agora nós vamos ver isso na prática, tá? Primeira coisa, eu vou abrir aqui o Google. Tá, abri o Google aqui. Eu vou procurar agora o Google acadêmico, que é o Google que é, que é exatamente o Google que fornece é, pesquisas mais ligadas à área acadêmica. Então está aqui, eu uso muito esse Google, né? Vou abrir aqui agora, vou abrir numa guia anônima, né? Tá aqui, Google Acadêmico. Vamos aqui pesquisar a página em português. Qual que é o assunto do nosso interesse? Um assunto que eu tenho curiosidade de saber é assunto ligado à questão da dramatização, porque eu utilizei muito a dramatização no ensino superior. E até hoje eu tenho alunos e alunas que lembram dessas aulas em que nós utilizamos isso e lembram com muito carinho o tanto que aprenderam e o tanto que foi interessante aprender dessa maneira. Mas só que eu quero saber como é que funciona isso na educação infantil. Então eu vou procurar aqui dramatização na educação infantil. Ó, já apareceu aqui, ó, dramatização da educação infantil, porque o Google ele coloca para a gente aquelas pesquisas que são mais recorrentes. Aqui eu quero procurar a plataforma Cielo, tá? Bom, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa dela e depois eu explico por quê. Ó, a plataforma aparece aqui, né? Aqui na primeira página não tem. Vamos para a segunda página e ver se tem. Ó, aqui tem uma, Cielo, tá aqui. Por que que eu gosto da plataforma Cielo? Porque eles são bastante rigorosos em escolher periódicos, né, científicos ou livros, ou seja, textos acadêmicos científicos, né, que sejam confiáveis. Eles são muito rigorosos nisso. Então, é por isso que eu gosto muito dessa plataforma. Tem outras, né, que também são boas, mas essa aí eu gosto demais. Então, tá aqui, ó. Vou clicar nessa aqui. Pronto, aqui eu tenho um artigo, tá? Dramatização de histórias infantis e a compreensão de leitura por crianças institucionalizadas. Isso. Bem, a revista se chama, está aqui em cima, ó, Psicologia, Teoria e Pesquisa. É o nome da revista. Tá? Então, vamos ver se essa revista é confiável, né? Aqui já aparece o DOI, né? Digital Object Identifier, que é o primeiro crivo, né? Que eu ensinei para vocês, que mostra que é um periódico de qualidade, tá? Tem também o ISSN, mas o principal, você pode até ir direto nele, que é o 3, que eu ensinei lá, é o crivo do Qualis Capes. Passou nesse crivo, você pode ter certeza que esse artigo, essa revista científica, ela é confiável. Então eu vou direto nisso, vou procurar lá no Qualis Capes. E como é que eu faço isso? Eu tenho que procurar aqui, eu já ensinei na aula passada, né? É a plataforma Sucupira da CAPES. Então eu venho cá e escrevo Sucupira, tá lá, já apareceu, sucupiras.caps.gov.br. Tá aqui, eu entrei na plataforma Sucupira, eu agora vou clicar em Qualis, tá? E vou procurar lá em pesquisa. Ó, faça aqui a sua pesquisa. Eu clico aqui, vou procurar Qualis Periódicos, porque é uma revista científica, então é um periódico, tá? De publicação constante. Clico aqui e aqui vou fazer a pesquisa. Bem, a gente viu que o nome da revista é Psicologia, Teoria e Pesquisa. Então, provavelmente trabalha na área da psicologia da aprendizagem, né? Vamos olhar o ano, né? Vamos voltar aqui, ó, o ano de publicação. Tá aqui, ó, junho de 2012. Então a gente vai ter que procurar na plataforma Sucupira por esse ano aqui, 2012. Então, evento de classificação, tá aqui, ó. 2013, 2010, está aqui. 2010, 2012. É essa aí que é onde está incluída, né? Se for revista de qualidade, vai estar incluída aí. Área de avaliação, tá? Eu vou clicar aqui para escolher.
Pode ser educação, mas pode ser psicologia. Como a revista da área da psicologia, é provável que seja psicologia da aprendizagem. Então, nós vamos clicar aqui em psicologia. E SSN eu não olhei, mas eu tenho o título da revista, que se chama Psicologia, dois pontos, teoria e pesquisa. Repare que eu estou usando letra maiúscula no início de cada palavra aqui, porque é um nome próprio, é o nome de uma revista científica. Tá? Se fosse um livro, por exemplo, não ia ter nem T e nem P, ia ter nada de nome de livro, né? Não ia ter letra maiúscula. Mas como é uma revista científica, aí sim é um nome próprio. Então agora eu vou mandar consultar para ver aqui, ó. Ver se ela aparece. Ó, parece que já apareceu. Tá aqui, ó. Psicologia, Teoria e Pesquisa, Brasília Online. Tá aqui, ó. Classificação A1. Ô, gente, a gente aprendeu lá, né? Essa é a classificação mais alta Qualiscaps. Significa que essa revista tem reconhecimento internacional nessa área de pesquisa. Então, muito tranquilo. A gente pode pesquisar essa revista porque vai ser qualquer informação nela é uma informação reconhecida internacionalmente como de qualidade, ok? Então é isso que nós vamos fazer agora. Gente, vamos continuar aqui agora. Para poder fazer as citações, eu ensinei também no vídeo passado que você tem que pegar algumas informações essenciais e ler o artigo inteiro. Então vamos pelo menos mostrar aqui o que são informações essenciais. Algo que eu costumo fazer toda vez que eu pego um artigo é um fichamento rápido. O que é isso? Eu vou abrir aqui o Word, tá? Abrir aqui o Word, está aqui. Documento em branco. Ok. Vamos colocar aqui, para vocês poderem enxergar bem a largura da página. Aí dá para enxergar bem. Como é fichamento, eu vou pegar aqui um layout de margem, tá? Estreita, né? Para aproveitar o máximo de espaço possível da página, tá? Aí depois, na instituição que vocês forem fazer, aí vocês vão ter que colocar ou de acordo com as normas da BNT, que seriam 3 centímetros em cima e à esquerda, tá? Em cima, porque tem 3 centímetros, porque o número de página geralmente vai em cima. Então, o número de página fica numa parte do cabeçalho onde eu perco 1 centímetro. Então, 3 menos 1 centímetro sobra 2. À esquerda, porque quando você vai fazer, por exemplo, encadernação em espiral, você perde 1 centímetro também. Aí, tirando 3 menos 1, 2 centímetros. Então, em cima e à esquerda, 3 centímetros. À direita e embaixo, 2 centímetros. Tá? Mas isso aí varia, é de instituição para instituição. Tem instituição que não segue todas as normas da BNT. Mas aqui, como eu quero aproveitar a página, então eu vou só colocar aqui e escrever fichamento. A fonte, tá? Essa fonte aqui é a fonte Arial 12, tá? O tamanho 12, ele é o tamanho que é usado, né, segundo a BNT, para poder fazer textos acadêmicos. A fonte geralmente é Arial ou Times New Roman, tá? Eu prefiro a Arial, tá? Eu vou escrever aqui embaixo com outra fonte, para vocês perceberem a diferença. Vou botar aqui Times New Roman. Tá aqui, Times New Roman. Tamanho 12. Eu vou escrever a palavra fichamento para vocês verem.
Isto. Pronto. Tá aqui. Notaram que tem uma diferença, né? A letra Arial, ela não tem serifa. Já a letra na fonte Times New Roman tem uma serifa. O que é serifa? Deixa eu dar um exemplo aqui com a letra T maiúscula, aqui embaixo, aqui em cima na Arial, letra L maiúscula, letra T minúscula e letra L minúscula. E aqui embaixo vou fazer a mesma coisa. T maiúscula, L maiúscula, T minúscula e L minúscula. Tá aqui. Serifa, gente, é isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Esse T aqui de cima, que é da Arial, ele é reto, limpinho. Já o T aqui de baixo, ele tem essas voltinhas aqui em cima e aqui embaixo. Essas voltinhas são chamadas de serifas. Então, a fonte Times New Roman é uma fonte serifada, tá? Tem pesquisas que indicam que a fonte serifada ela é mais bonita, né? Para você ver, é uma fonte mais bonita. Mas ela tem um inconveniente que quando você faz muita leitura com essa fonte, qualquer fonte serifada, o seu cérebro ele tem que lidar com mais detalhes. Então, com o tempo, se torna uma leitura mais cansativa, né? Você nota aqui, por exemplo, que o L aqui em cima é retinho, né? É uma linha vertical e uma linha horizontal. Já o L aqui tem essas serifas, tanto em cima como embaixo, essas voltinhas no final, né? Então, uma leitura que utilize a fonte Times New Roman, né? Logicamente, uma leitura muito grande, qualquer fonte serifada, ele vai causar maior cansaço, porque o seu cérebro vai lidar com isso. Então, eu prefiro a fonte Arial. E a própria BNT fala que você pode usar tanto Arial como Times New Roman, né? Agora, cada instituição escolhe uma fonte, tá? E eu não vou entrar nesse mérito, não. Aqui eu vou colocar fichamento de quê? De um artigo, né? Qual que é o artigo? Vamos voltar lá no artigo, abrir aqui tá aqui. O artigo se chama Dramatização de Histórias Infantis e a Compreensão de Leitura. Marquei aqui. Aqui eu poderia dar Ctrl C, tá? E levar isso para cá. O problema é que se eu levar isso para cá, do jeito que eu fiz aqui, eu vou introduzir uma fonte diferente no Word, olha só. Viu? A fonte é diferente. Então eu vou dar um Ctrl Z toda vez que eu vou trazer alguma coisa da internet para colocar no Word, eu costumo abrir o bloco de notas, tá? Cada computador eu uso aqui uma versão do Windows 10 com uma shell, né, com uma cara diferente, uma cara que é idêntica à cara do Windows XP, bem antigo, né, que eu usava muito, né? Então é só uma shell, mas é fácil achar isso. Em executar, por exemplo, você vem cá e procura, você vai procurar por Notepad ou bloco de notas, tá? Notepad. E vai abrir o bloco de notas. Está aqui. Abriu aqui o bloco de notas. Está aqui, ó. O bloco de notas é o editor de texto mais simples que existe. Todo o Windows tem esse bloco de notas. A vantagem dele é que qualquer coisa que você traz para cá, ele depois leva para qualquer lugar sem nenhum tipo de formatação, tá? Só tem que tomar cuidado porque ele para aqui exatamente, ele cria às vezes um salto de linha, né? Mas isso aí é fácil de consertar. Então aqui eu trouxe para cá, para o bloco de notas. Aqui eu dou Ctrl A, que é o atalho para marcar tudo. Ctrl X para copiar e tirar, recortar, né? Aí eu já posso vir para cá e trazer, ó.
Dramatização de histórias infantis e a compreensão da leitura por crianças institucionalizadas. Tá. Vamos colocar aqui link do artigo. Vamos voltar lá no artigo para verificar o link, né? O link dele, nós vamos pegar o link do PDF, tá, gente? Não é desse DOI aqui, não. O DOI vai trazer para essa página. Eu já quero ir direto para o artigo, tá? Então, você vem aqui em PDF. Aqui aparece o download PDF em português. Isso aqui é um link, porque aparece a mãozinha. Você pode aqui clicar com o botão direito e mandar copiar o endereço do link. Esse endereço do link é o endereço que vai levar direto para o texto do artigo, tá? É isso aqui que eu vou colocar no Word. Tá aqui, ó. Esse é o link do artigo, tá? Bem, isso aqui é só um fichamento rápido, tá, gente? Agora eu tenho que pegar as 5 informações que são essenciais. Eu ensinei isso no vídeo passado, tá? O que é isso? Para isso, você tem que fazer o seguinte, você tem que ler o título e o resumo. Com base nisso, você já consegue ter uma ideia do que trata o artigo, para pegar as informações essenciais. Então, eu vou colocar aqui, ó, informações essenciais. Vou colocar a primeira aqui. Vou até colocar o número 1 aqui. Pronto, vai criar uma lista para mim aqui. Vamos ver a primeira informação que eu preciso, né? A gente vai ler primeiro lá o título do artigo e seu resumo. Então, vou voltar aqui, clicar aqui, ele vai abrir para mim o texto do artigo. Está aqui, pronto. Agora eu posso procurar aqui. Repare que eu tenho aqui o resumo em português, tenho o resumo em língua inglesa, tá? Então, vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Acho que agora já dá para vocês verem aí. Dramatização de histórias infantis e a compreensão de leitura por crianças institucionalizadas. Esse é o título que nós já sabemos, tá? Vamos ver o resumo. Para aferir qual o efeito da dramatização de histórias sobre o grau de compreensão delas, foi feito um experimento envolvendo 12 crianças alfabetizadas com idades entre 7 e 10 anos. Foram divididas em duplas e remanejadas segundo delineamento de grupo, em 2 tipos de atividades: leitura de histórias e exposição às histórias dramatizadas. Para a avaliação da compreensão das histórias, foram solicitados reprodução oral, respostas a perguntas literais e inferenciais, desenho e exemplificação de palavras-chave. A quantidade de respostas desconexas foi maior na condição de leitura do que na dramatização da história. É possível concluir que expor-se à história dramatizada favorece melhor a compreensão pelos participantes em comparação com seus desempenhos quando a história é somente lida. As palavras-chave, que são aquilo que a gente usa para procurar na internet, estão lá. Compreensão de leitura, dramatização de história, recurso para ensino, estímulos sonoros e visuais. Ok. Então, aqui agora eu já consigo ter uma ideia para me poder pegar as 5 informações essenciais. A primeira informação, tá, que eu vou colocar aqui, é o assunto. Assunto. 2 pontos, tá? Ou tema, tá? Seria, no caso, dramatização ou teatro na escola infantil, tá? Deixa eu ver se eu faço isso mais rápido aqui. Dramatização na educação infantil. O segundo assunto que a gente consegue, a segunda informação essencial que a gente consegue ver com certeza quando a gente lê
o resumo e o título seria o objetivo geral. Então, né, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Objetivo geral. O que eu consegui perceber? Tá? O objetivo geral dessa pesquisa, qual que é? Vai ser comparar a compreensão de uma história infantil a partir da sua dramatização ou apenas a partir da sua leitura. Vamos ver se ficou certinho aqui. Comparar a compreensão de uma história infantil a partir disso. Então, o objetivo geral do trabalho, basicamente, era fazer essa comparação. Outra informação que é essencial é a parte de coleta de dados, né, que seria a metodologia de coleta de dados. Faz parte da metodologia isso. Então, vamos escrever aqui coleta de dados. O que eu tive aqui? Que eu consegui perceber? Seria separação de crianças de 7 a 10 anos em pares. Agora deixa eu corrigir aqui, né? Seria separação de crianças. Aqui, como eu dei uma paradinha, ele colocou um ponto final. De 7 a 10 anos em pares. Não é em Paris, não, em pares. Se fosse em Paris, a pesquisa ia ficar muito cara. 4 seria também a parte que envolve metodologia, mas seria a parte de análise dos resultados. Análise dos dados, desculpa, análise dos resultados não, análise dos dados e das informações. Então, a quarta informação essencial aqui seria a análise dos dados. E o que eu consegui perceber aqui? O que ele fez? Comparou a compreensão dos pares de alunos para a leitura e a dramatização. Foi isso que foi feito aqui. E a quinta informação, que seria a conclusão da pesquisa, né? Ou seja, seria a partir da análise dos dados ou dos resultados, eu chegar a algum consenso, tá? O que eu consegui perceber? Eu vou colocar aqui como resultados da pesquisa. Aqui eu consegui perceber o seguinte: a compreensão da história foi melhor com o grupo da dramatização do que com o grupo da leitura. Pronto. Essas são as informações essenciais, tá? O que eu teria que fazer agora? Ler o artigo inteirinho, tá? Eu não vou ler aqui com vocês, lógico, tá? Para poder buscar e escolher textos para fazer a citação, tá? Então, eu vou primeiro dar uma informação essencial, que é como é que você lê um artigo, tá? Vamos fazer isso. Bem, gente, antes de ensinar como é que se lê um artigo, vamos ver quem são os autores desse artigo, né? Vamos lá. Está aqui. Os autores aqui são Lucila Rosa Matti Massignani, Alessandra Rodrigues Oliveira, Olga Mitsui Kubo, Silvio Paulo Botomé. Olha só, Silvio Paulo Botomé. São 4 autores. Como tem mais de 3 autores, toda vez que fizer uma citação de texto desse artigo, vai ser em relação a Massignani et al. Tá? Agora, eu falei Silvio Paulo Botomé, eu fiquei espantado porque ele foi meu professor. O Silvio Paulo Botomé,
Ele foi meu professor, eu fiz mestrado na Universidade de São Marcos e ele foi o melhor professor que eu já tive de metodologia. Eu até me tornei um professor de metodologia científica graças a ele. Ele é fantástico. E eu até achei estranho ele estar em último, como último nome, porque geralmente a pessoa mais importante vem em primeiro lugar. Agora, existem casos em que um pesquisador muito importante ele abre espaço para que outras pessoas brilhem, né? Às vezes orientando-os, então pode ser que seja esse o caso. Aí nós vamos descobrir isso depois, se é isso mesmo. Mas está aqui, tá? Bem, o que que tem de interessante para você poder ler um artigo? Gente, todo artigo é um texto. Todo artigo é um texto, tá? Então, como todo texto, ele tem que ter princípio, meio e fim, tá? E o que vem antes do texto do artigo é o título dele, o resumo e as palavras-chave. O que vem depois dele, lá no final, é as referências. Se tiver algum anexo ou apêndice, aqui no caso, referências, está aqui, ó. É a última coisa que vem aqui. Não tem aqui nenhum anexo, nenhum apêndice. Então, voltando lá ao início, são 4 autores, tá? Para você ler o artigo, tá? A gente tem que partir do seguinte princípio. Basicamente, você consegue dividir, anota isso aí que é importante. Você consegue dividir o artigo em 5 partes, tá? Eu tenho lá uma introdução, que é o primeiro texto que aparece no artigo, tá? Na introdução não tem nenhuma novidade em termos científicos, tá? Na introdução eu estou introduzindo o tema, o assunto que eu estou pesquisando. O que você encontra na introdução? O tema, o assunto, né, que está sendo estudado, o objeto de estudo, o objetivo geral e a justificativa, que é onde o pesquisador ele justifica por que aquela pesquisa é importante, qual é a relevância dela. Tá? Depois da introdução, tá, geralmente eu tenho um referencial teórico, tá, onde eu vou fazer geralmente uma revisão de literatura. É algo que já está consolidado pela ciência. Geralmente não costuma ter novidade aí não. Tá? Aí depois do referencial teórico, que seria, aí vem a terceira parte, é a metodologia de coleta de dados. Aí já posso ou não ter novidade, dependendo do artigo. Tá? Depois, a penúltima parte, a quarta parte, é a metodologia de análise de dados, tá? Onde eu tenho os resultados da pesquisa. Aí tem novidade. Então, se você está buscando novidade para aprender alguma coisa, você vai encontrar isso já a partir dessa quarta parte, que é a análise dos dados, né? Das informações, que corresponde à metodologia da análise dos dados. E a última parte é a conclusão da pesquisa, são as considerações finais ou discussão dos resultados. Aí está a cereja do bolo. É aí que está o importante. Então, o que tem de novidade em termos de pesquisa está no final dela. Tá? Isso é importante saber. Ok? Nesse artigo aqui, vamos ver aqui. Logo depois que passa aqui o resumo em língua portuguesa e o resumo em língua inglesa, começa já um texto. Aqui não tem título para o texto, né? Geralmente é introdução, aqui não tem. Então essa aqui é a introdução, tá? E como eu já dei uma lidinha rápida no artigo, tá? Porque eu vou ter que fazer as citações. Nessa introdução aqui, eu tenho dentro dela exatamente o tema, o objeto de pesquisa, o objetivo geral, a justificativa e o referencial teórico. Está tudo aqui dentro. Tá? Então, o referencial teórico, que seria a segunda parte que eu falei lá antes disso, tá? Ele já está aqui dentro. Aí depois vem a metodologia da pesquisa, que é dividida em metodologia de coleta de dados e a metodologia de análise de dados. Então, andando aqui, nós vamos ver que a metodologia
de coleta de dados dele foi dividida em três partes: o método que foi utilizado, o material que foi utilizado e o procedimento que foi realizado. Está aí. Essa seria a metodologia de coleta de dados. Tem três subtítulos aí. Aí depois eu tenho a parte de análise dos dados. Tá? É a metodologia de análise dos dados. Tá? Isso vai estar aqui, ó, em resultados. Tá? Aqui tem a metodologia com a qual foi feita a análise dos dados. E o final do artigo, que tem a conclusão da pesquisa, né, que eu falei que são conclusões ou considerações finais ou discussão, está na última parte aqui que ele chama de discussão. Tá? É aqui que está o resultado da pesquisa, aqui está a cereja do bolo. Então, isso aí é o essencial para você começar a ler o artigo. Você lê o artigo aí, você vai descobrir que tem essas 5 partes aí. Você consegue distinguir. O que tem de novidade? Está em análise de dados, resultados e no final. É aí que vai ter novidade. Geralmente, o que tem antes disso não tem nada de novo. Ok? Então, agora, na próxima parte, nós vamos começar a escolher os textos para poder começar a fazer as citações desse artigo, finalmente. Gente, então nós vamos agora escolher um texto para fazer a citação, né? Finalmente. Então vamos primeiro baixar esse arquivo aqui, para poder colocar ele na tela inteira, né? Vamos baixar aqui, ó. Ficou como download PDF. Deixa eu abrir aqui, tentar achar ele aqui no computador. Achei. Achei o arquivo, vou passar esse arquivo aqui para essa tela. Pronto, passei para cá. Vou aumentar esse modo de leitura aqui, para pegar o texto inteiro. Pronto, está aqui, ó. Aqui eu já consigo pegar. Primeiro eu vou colocar o nome dos autores lá no meu fichamento, né? Conforme eu ensinei, dou Ctrl C aqui, Ctrl V aqui no bloco de notas, Ctrl A para marcar, Ctrl X para recortar. Vem aqui no meu artigo, vamos colocar aqui autores, 2 pontos, e vamos copiar para cá. Agora deixa eu colocar isso aqui em negrito. Tá, ok, negrito. Autores. E agora, esse 2 aqui não entra porque isso não faz parte do nome. Isso aqui, no artigo, ele está fazendo menção ao 2. Está fazendo menção aqui ao rodapé. 1 e 2. Ó, no 1 está falando aqui, ó, Silvio Paulo Botomé. Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Então, é muito provável, né, que essas pessoas que fizeram o artigo são pessoas que são orientandas desse professor Silvio Paulo Botomé. Ele que abriu espaço para que eles pudessem brilhar. Então, está aqui. Tá? Eu falei para vocês, Silvio Paulo Botomé, ele é realmente uma sumidade, uma autoridade na área da psicologia e na área da metodologia também. Bem, então, eu já passei para cá os autores, agora eu quero colocar aqui, eu vou fazer agora a minha citação direta curta. Então, finalmente, eu vou começar a procurar texto para citação direta curta. E aqui, no meu texto, eu vou começar a procurar. Repare que logo no início aqui, eu já tenho um texto que eu poderia usar como uma citação. Tá? Embora aqui, eu não sei se vai dar mais de 3 linhas, né? Porque aqui está em 2 colunas. Mas, aqui, se eu usasse esse texto para citação, não seria uma citação normal. Seria uma citação de citação. Por quê? Aqui está citando Catani e Aguiar, uma citação indireta, tá?
é em um texto de 1982. Eu sei que é citação indireta porque na citação indireta você não coloca número de página, não é obrigatório. Mas se eu citasse isso aqui, não seria uma citação de Massignani, tá? A gente começa sempre pelo sobrenome dos autores, tá? Como aqui tem mais de 3 autores, então eu coloco Massignani et al. Mais tarde eu vou mostrar como é que faz isso. Só que não foi Massignani que falou isso. Quem falou isso foi Catani e Aguiar. Então seria uma citação de citação. Gente, citação de citação a gente tem que evitar fazer, tá? Não é que não pode fazer, pode, tá? Quando você tem dificuldade de acesso ao texto original, aí você pode fazer a citação de citação, tá? Mas tem que evitar, porque não é muito bem visto na academia quando você faz muita citação de citação, tá? Denota uma certa preguiça acadêmica. Tá? Já aconteceu em uma banca de trabalho de conclusão de curso, de um aluno que foi reprovado por unanimidade pela banca, porque ele teve o descaramento de fazer citação de citação de citação. Eu estava na banca, inclusive. E eu falei com ele, olha, citação de citação de citação não é citação, é fofoca, tá? O pessoal até riu na banca, mas não dá, gente, não tem condição, né? Então vamos procurar um outro texto, uma outra parte que tem um texto onde não tem uma citação, né? Vamos caminhando aqui, ó, citação, citação, citação. Aqui eu tenho uma parte aqui, ó. Essa parte aqui não tem citação. Só que o texto aqui é muito grande, então isso aqui seria bom para uma citação direta longa. Aí depois fala de uma pesquisa que foi feita pelo INEP, tá? Falando que o brasileiro, né, o leitor brasileiro tem dificuldade para decifrar um texto escrito, tá? Ele é alfabetizado, mas não é letrado. Tem dificuldade de interpretação de texto. Aí participou aqui de um exame internacional, que é o PISA, né? Program for International Student Assessment. E aqui mostrou o seguinte, que o Brasil ocupou o último lugar entre 32 países. Né? Puxa vida, que coisa, né? E aqui fala uma outra coisa. Olha só, isso aqui é interessante. Ó. Esse resultado, vamos botar para você. Esse resultado não surpreende, apenas comprova estatisticamente o que já se sabia. Os brasileiros ou não sabem ler ou não compreendem o que leem, independentemente de serem formados em escola pública ou privada. Ó, então aqui eu tenho uma citação que pode ser usada como citação direta curta. No caso, eu posso pegar só essa parte aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma parte menor. Então eu vou copiar isso aqui e vou usar isso como citação, tá? Dou um Ctrl C aqui, venho cá, copio para cá, Ctrl V para me tirar a formatação do texto. Daqui eu posso dar um Ctrl A, marquei, Ctrl X, recortei e passo aqui para o meu Word para me fazer a citação. Então isso aqui é o texto que eu vou citar. Tá pronta a citação? Tá longe disso, gente. Tá longe, tá? Então aqui eu tenho que colocar como a citação direta, tem que estar entre aspas no meio do meu texto, tá? Como eu não tenho texto nenhum aqui, ela está solta, parece que caiu de paraquedas, tá? E tem outra coisa, a citação não começa aqui em Os Brasileiros. Quando você vai no texto, você olha lá, que tem 2 pontos antes mostrando, né, que tem algum texto antes, tá? Na norma de citação, quando eu omito uma parte do texto, eu tenho que colocar reticências entre colchetes, assim, ó. Reticências, que são 3 pontinhos entre colchetes. Pronto. Isso significa que antes disso tem um texto, tá? Então aqui eu tenho o texto que eu vou usar na minha citação. O texto está aqui. O que é que falta agora? A citação, tá? A citação é de quem? Autor Massignani. Então, vou abrir parênteses e vou colocar dentro do parênteses o autor Massignani. Tá? Se fosse até 3 autores, eu ia colocar Massignani, ponto vírgula, Oliveira, ponto vírgula, Cubo.
mas tem 4 autores. Quando eu tenho 4 autores, eu coloco Massignani, letra minúscula, et al. Ponto, vírgula. O que quer dizer et al? Quer dizer e outros, e colaboradores, tá? Por que tem esse ponto aqui? Porque isso aqui seria uma abreviatura de et ali, mas ninguém usa isso. Usa et al. Então, et al, ponto, que está fechando ali o al, vírgula, porque agora eu tenho que colocar a data, tá? 2012, que eu já sei. Agora a página, eu vou ter que procurar a página. Vamos lá. A página, aqui ó, página 162. Eu volto lá no Word e coloco P, minúsculo, ponto, que significa o número da página, indicativo de número de página. Depois do ponto, é um sinal de pontuação, tem que ter espaço 162. Fechou parêntese, ponto. Esse ponto final aqui é o ponto que termina a frase. Esse ponto aqui tem que ter um ponto aqui também, porque esse ponto termina a frase da citação. Aí eu tenho 2 pontos. E esse et al aqui, como é uma expressão latina, esse et al tem que vir em itálico, né? Aqui, ó, página inicial, itálico. Tá pronta a citação? Ainda não, porque fala que a citação direta curta vem no meio do texto entre aspas. Não tem texto nenhum aqui tem só a citação. Tá? Quando o autor vem depois do texto citado, ele vem entre parênteses e todo o sobrenome dele maiúsculo. Se ele vier antes, tá? Ele vem antes do parênteses, tá? Antes do texto citado, aí só a primeira letra é maiúscula. Então tá aqui. Agora eu tenho que ter um texto para introduzir isso aqui, tá? Caiu de paraquedas essa citação. Eu vou ter que criar um texto, tá? Aí está falando o seguinte, que basicamente existe um mito, né? Geralmente, né? Isso tá entre linhas, né? De que os alunos de escolas particulares geralmente têm uma formação melhor do que os alunos de escola pública, tá? Mas quando se trata de leitura e interpretação de texto, isso não é verdade. Então eu tenho que colocar isso aqui como uma frase aqui, tá? Então eu vou criar um texto meu falando sobre isso, exatamente, né? Por exemplo, existe, opa, não pode ser em negrito não. Existe um mito de que estudantes de escolas particulares costumam ter melhor formação que estudantes de escolas públicas, vírgula. Entretanto, quando se trata de interpretação de textos, esta afirmação não faz sentido, ou seja, isso não é verdade. E quem está falando isso não sou eu, está falando a pessoa que pesquisou, tá? No caso são os autores aí, cujo a primeira autora é Massignani, tá? Então existe um mito de que estudantes de escolas particulares costumam ter, palavra ter, melhor formação que estudantes de escolas públicas. Entretanto, quando se trata de interpretação de texto, essa afirmação não faz sentido. Pois pesquisas indicaram que
Agora eu posso fazer a ligação. Aqui eu dou um espaço, dou um delete aqui, eu puxo que os brasileiros ou não sabem ler ou não compreendem o que leem, independentemente de serem formados em escola pública ou privada. Pronto. Está pronta a citação? Ainda não. Tá? Por quê? Deixa eu dar uma linha aqui. Porque não está formatado de acordo com as normas do BNT. Tá? O texto tem que estar formatado da seguinte maneira. Parágrafo justificado, tá ok, tá certo. Tá? Espaçamento antes do parágrafo. Não é obrigatório colocar, não. Geralmente eu coloco 6 pontos aqui. Espaçamento é 1,5. Texto normal, espaçamento 1,5 entre linhas. A fonte, tá? Como se pode ver aqui, ó, a fonte é Arial 12, que eu comecei lá. Então agora sim eu tenho uma citação direta curta completa, onde eu elaborei um texto introdutório, né? Então, ó, existe um mito até aqui, ó, é a introdução. Eu vou colocar essa introdução aqui em amarelo, tá? O que está entre aspas é a citação direta curta, tá? E essa citação direta curta, ela não pode ultrapassar 3 linhas, tá? Aqui ela tem, não chega nem a 2 linhas, tá aqui, tá? Eu vou colocar o texto citado em verde. E os autores citados, tá? Ou autor citado, autor do texto, no caso aqui são 4 autores, eu vou colocar eles em azul. Só para vocês terem ideia aqui, ó. Lógico que o texto não vai aparecer assim, mas aqui você está vendo claramente que eu tenho uma introdução para a citação, eu tenho o texto citado em verde e a citação dos autores em azul. Agora sim, a minha citação direta curta está pronta e vamos passar para a próxima.